Meu querido Luca Bassani, Estados Unidos, Joe Biden disse que os Estados Unidos vai ajudar Israel. Como você avalia que seja essa defesa? Estrutura mísseis diretamente dos porta-aviões para derrubarem os mísseis iranianos? Ou você acredita que poderá auxiliar numa incursão terrestre que nós entendemos improvável? Boots on the ground ou apenas estrutura para auxiliar na defesa do exército israelense? Primeiramente, os Estados Unidos vão auxiliar Israel na sua defesa. É fundamental que todos esses ataques que aconteceram, assim como aqueles de abril, não provoquem nenhum tipo de dano humano, ou pelo menos que o número de mortes e feridos seja minimizado da melhor maneira possível, e também evitar com que grandes estruturas estratégicas do país sejam atingidas, como portos, aeroportos e também as instalações energéticas e militares de Israel. Então, primeira ajuda americana que vai ser concedida, isso independentemente de quem estiver na Casa Branca, continuará, é a proteção do Estado de Israel como um todo. Mediante o tamanho desse ataque e o impacto que ele terá, aí Israel vai decidir como retaliar e os Estados Unidos vão ver se, de fato, perante a comunidade internacional, vale a pena agir de maneira conjunta com os israelenses para poder, de fato, eliminar o potencial destrutivo que o Irã tem mostrado ter durante os últimos 50 anos. Eu acredito que, neste momento, a questão eleitoral ela não é muito benéfica para Israel, porque todas essas pequenas ações, ou até mesmo grandes ações, podem ter um grande impacto na campanha eleitoral de Kamala Harris, que é a vice-presidente, querendo ou não, ainda representa o atual governo, como também as declarações dos republicanos de Donald Trump podem já também afastar ou atrair certos eleitores. Então, a posição dos Estados Unidos vai ser muito norteada por conta das eleições, mas tudo depende do impacto desses ataques. Nós sabemos que, naquele momento, os israelenses queriam retaliar o Irã em abril deste ano e os Estados Unidos pediram maior cautela, falaram para deixar por isso mesmo, não quiseram nenhum tipo de grande retaliação e, de fato, não aconteceu nenhum tipo de retaliação grande, mas, neste momento, mediante aquilo que acontecer, pode ter uma postura diferente, até interferindo nas eleições. Se isso for benéfico a Joe Biden, não acredito que ele não deixaria a oportunidade passar, mas o compartilhamento de inteligência, de informações, isso já acontece de maneira corriqueira entre Israel e Estados Unidos, e neste momento de ataque ainda mais, porque é o principal aliado dos americanos no Oriente Médio, o principal aliado do Ocidente no Oriente Médio, dada a ideologia democrática seguida por Israel, com suas falhas, com governos, com ministros muitas vezes radicais, e nós sempre criticamos isso aqui, mas nada tira o fato de que o Irã, que a Síria, os territórios palestinos são governados por grupos fundamentalistas, muitos deles governados por ditaduras, e Israel há um sistema de eleições livres que acontece de forma regular e, portanto, são muito mais próximos ideologicamente do Ocidente do que qualquer um desses outros países que tem, muitas vezes, ideologias nefastas governando os seus cidadãos. Luca Bassani, a gente sabe que o Irã não tem uma força militar compatível para enfrentar o poderio tecnológico do exército de Israel. Mas é o país que tem o maior número de mísseis do Oriente Médio. E tem mísseis, o Morager 10, que tem alcance de até 2.000 quilômetros e pode carregar até 300 quilos de material explosivo. Tem mísseis que voam a mais de 20.000 quilômetros por hora. Israel teme que possa, nessa retaliação, terá que ser avaliado isso, uma vez que poderá sobrecarregar o sistema de defesa aérea de Israel se, de repente, forem lançados todos esses mísseis do Irã ao mesmo tempo. Como na sua avaliação, veja, aqui a gente tem que fazer projeções. Nós não temos bola de cristal. Nós temos que fazer estudos e projeções. Como Israel deve equilibrar, porque o seu sistema aéreo não pode, ao mesmo tempo, repelir um ataque simultâneo de todos os mísseis hipersônicos e mísseis balísticos iranianos. Como deve ser medida esta retaliação pensada e planejada com os Estados Unidos a partir desse ataque do Irã? Olha, a gente tem que pensar que quando o Hamas e o Hezbollah estavam 100% operacionais, os ataques destes grupos representantes do Irã a Israel, eles eram muito mais fáceis de acontecer, algo que não ocorre neste momento, dada as guerras tanto na faixa de Gaza quanto no sul do Líbano.
Mas, se a gente for pensar desses ataques diretos da República Islâmica do Irã até Israel, são de fato quase 2.000 quilômetros, e esses mísseis que são de longo alcance poderiam, de fato, representar uma ameaça para o sistema de defesa de Israel ficar sobrecarregado. Mas, caso isso de fato aconteça, nós sabemos que os americanos têm bases militares na Síria, no Iraque, no Catar, em outras localidades próximas do Estreito de Hormuz, e a resposta seria muito rápida. Então, se acontecer um ataque generalizado matando muitos civis de Israel, eu acredito que os americanos não hesitariam de utilizar essas bases muito mais próximas do Irã para responder de maneira mais rápida e evitar com que isso se desenrolasse de uma forma muito maior, uma espiral do caos, como nós costumamos falar num momento como esse. Mas depende muito da intensidade desse ataque que acontece agora, e por isso que a gente está monitorando. Nós falávamos mais cedo com o Daed, né, que está diretamente de Tel Aviv, sobre esse ataque terrorista que aconteceu na região de Yafo, né, Jaffa, chamado também pelos árabes, onde 8 pessoas, por enquanto, morreram, mas esse, tudo indica, um ataque separado, alguma pessoa que está fazendo um ataque de maneira simultânea, aproveitando essa fraqueza e que todo mundo está em estado de alerta, preocupado, um sentimento de pânico, talvez generalizado na população por conta dos mísseis. Mas os mísseis em si, que estão vindo do Irã, que vão medir qual será a resposta. Porque é uma declaração de guerra, digamos assim, direta da República Islâmica do Irã ao Estado de Israel. Não passa mais pelas suas proxies, não passa mais pelos seus grupos menores fundamentalistas que durante 40 anos, 30 anos, dependendo da data de fundação de cada um deles, têm guerreado contra Israel, representando os interesses iranianos. É bom a gente sempre dizer que Hezbollah nunca representou o interesse do povo palestino, nunca representou o interesse do povo do Líbano, que também é um refém deste grupo fundamentalista. Ele estava lá única e exclusivamente no sul do Líbano, representando os interesses iranianos, os interesses da República Islâmica do Irã, governada pelo Ayatollah Ali Khamenei. Da mesma maneira que o Hamas, em pouquíssimas ocasiões, ou em nenhuma ocasião, representou de fato o povo palestino, a preocupação com o povo palestino, estava lá apenas como um emissário da guerra pelos iranianos ou por outros grupos terroristas, países financiadores do terrorismo, como o próprio Catar, temos aí, antigamente tínhamos a Líbia, do coronel Gaddafi, que também financiava grupos terroristas como a Al-Qaeda por todo o mundo, e não se preocupam com a população civil. Então, essa distinção entre cada um dos grupos e a população desses países, ela é fundamental para que a gente faça uma análise sóbria nesse momento. Afinal, você falou muito bem, Capês, no começo do programa, que o Hezbollah não é o povo do Líbano, assim como o Hamas não é o povo da Palestina. E Israel deixou bastante claro isso hoje de manhã, que essa incursão terrestre no sul do Líbano é para acabar com o Hezbollah, que está deixando a população do Líbano enfraquecida economicamente, sem estabilidade política há muitas décadas, e por isso mesmo que acredita que essa seja uma dessas oportunidades que acontecem uma vez a cada 30 anos e por isso precisaram agir. Mas vamos ver como será essa resposta. Muitas críticas surgiram da resposta dada ao ataque terrorista do 7 de outubro do ano passado, que logo mais completará um ano, e por isso essas questões geopolíticas, diplomáticas também são muito importantes para ver como isso vai se desenrolar ao longo dessas próximas horas, que é muito importante o nosso monitoramento aqui. Luca Bassani, você e eu estudamos essa questão de guerras no Oriente Médio, nos informamos. Deixa eu aqui levantar uma teoria para você analisar. Nós temos aqui que buscar teorias, trazer coisas para o nosso espectador. Luca, o Vladimir Putin tem pedido restrição e comedimento ao Irã nas suas respostas, porque a Rússia, nesse momento, não pode encarar duas guerras ou enfrentar diretamente os Estados Unidos, mesmo que seja numa proxy war, uma guerra por procuração. Eu vi, alguns mísseis de fato foram lançados, mas não houve um lançamento maciço de mísseis balísticos ou mísseis hipersônicos que pudessem driblar, de certa forma, ou frustrar o sistema antiaéreo de defesa israelense e cair em áreas densamente povoadas para provocar realmente uma reação de Israel e dos Estados Unidos diretamente contra o Irã. Existe a possibilidade, nós estamos ainda, não existe bola de cristal, de que também tenha sido um ataque do Irã apenas para marcar uma posição contra a destruição
de toda a cúpula do Hezbollah e, consequentemente, Israel pode reagir na mesma moeda, ou você acha que não? Realmente foi um ataque, deve haver um prosseguimento dessas hostilidades. Vladimir Putin teria exercido algum tipo de influência para que o ataque do Irã não fosse um ataque maciço, ou é uma estratégia do Irã ir lançando aos poucos esses mísseis? A gente não tem como saber, Luca. Estou perguntando qual a sua opinião, a sua visão, pela sua experiência. Olha, Capês, depois deste ataque em abril, a gente concluiu que, de fato, foi um ataque do Irã muito pensado para mostrar uma resposta a Israel, ao mesmo tempo que não causou uma guerra total. Apesar de terem sido 300 drones, 300 foguetes, todos eles foram repelidos, não sobrecarregaram os sistemas de defesa de Israel e acabaram deixando por isso mesmo. Tem um aspecto da política interna. A gente não pode esquecer que no Irã tivemos, durante os últimos 3 anos, várias ondas de protesto. A população está empobrecida. Eu já estive no Irã. É um povo muito hospitaleiro, um povo muito simpático, mas um povo que sofre muito na mão do governo que tem uma ditadura teocrática que oprime as mulheres, oprime as minorias étnicas e onde não há nenhum tipo de liberdade. O objetivo deste atual governo é se perpetuar no poder para sempre. E se perpetuando para sempre apenas através da criação de vários inimigos externos que são os grandes vilões na cabeça do povo iraniano, no imaginário do povo iraniano durante os últimos 50 anos, os americanos e os israelenses principalmente. Então, a resposta para a morte da alta cúpula do Hezbollah, ela serve também para mostrar para aqueles que são mais fanáticos dentro da República Islâmica, que de fato o governo é forte, está respondendo aos ataques cometidos pelos sionistas, assim chamado, na mídia local, e mostrar que não vão se curvar, eles têm a capacidade militar de ter qualquer tipo de resposta, ao mesmo tempo que é uma resposta comedida, uma resposta bem calculada para não promover uma guerra total. Isso foi assim em abril, por enquanto parece que também é assim, mas estamos nas primeiras horas desse ataque. Naquela ocasião, há alguns meses, o ataque demorou várias horas durante a madrugada e depois houve essa conclusão, a paralisação, e de fato Israel escolheu não retalhar de uma forma muito grande que promovesse uma guerra geral. Agora a gente está no começo, então é difícil analisar e cravar com certeza, mas acho que possa ser também algo parecido com o que nós já vimos. Uma resposta comedida para mostrar força para a população de maneira interna, mostrar para Israel que, de fato, alguns desses mísseis produzidos pelo Irã têm capacidade de chegar no território israelense, mas nada tão grande a ponto de causar uma guerra generalizada que poderia também colocar em xeque o governo da República Islâmica do Irã. Afinal, quem vai para uma guerra sabe que tem a possibilidade de ganhar e de perder. E no caso da República Islâmica, ela poderia deixar de existir e o governo poderia ser substituído, talvez trazer de volta o filho do Shah Reza Pahlavi, que vive, né, o filho dele vive no Reino Unido. Falam que poderiam suceder uma espécie de reestabelecimento da monarquia que havia lá antes da Revolução Islâmica, ou fundação de uma república, de fato, que seja mais democrática e secular, não seja uma república teocrática. Há várias possibilidades, principalmente se a gente pensar que a população do Irã está muito insatisfeita. Muitas pessoas se sentem mal, se sentem extremamente oprimidas por esse governo e, portanto, seria uma oportunidade também da quebra da existência desse governo depois de 50 anos, e os israelenses e americanos sabem disso, por isso mesmo que estão calculando como vão responder mediante esses ataques que acontecem agora.